Olá a todos, boa tarde aqui desde a América do Sul. Aí no hemisfério norte já é um pouquinho mais tarde, né? Vamos agora fazer um convite para o Rui. Muito legal. Ele tem um monte de coisa para contar para gente de como é esse projeto. E mandamos aqui o convite para ele. Estamos esperando que ele nos contacte. É um projeto bastante completo que trabalha com vários temas, desde sustentabilidade. Aí está, Rui está chegando, direto de Portugal, e a gente aqui na América Latina. Vamos contactar aí essa projeto Live with Earth, que é resultado de um projeto de mestrado do Rui, desde o ano de 2012, e ele vai contar um pouquinho para a gente com mais detalhes como que se desenvolveu esse projeto e as atividades que eles estão fazendo em Portugal, e também já tem algumas iniciativas em conexão com outros. Olá, Rui! Hello, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Aí um brasileiro naturalizado português. Sim, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, sou capixaba, mas vim com um ano para Portugal, então não conheço o Brasil, mas irei um dia, certamente. Olha só, Capixaba, que legal, é lindo aquela região, eu conheço, muito lindo. Acredito, já vi fotografias, Olha, só falta ver ao vivo agora. que legal, Rui, gratidão por aceitar o convite. Já fazia tempo que eu queria fazer uma live com você, porque seu projeto chama muita atenção assim pela sensibilidade com a qual você se sintonizou aí para desenvolvê-lo. E essa é uma das propostas da Rede Pax. A gente gostaria, estamos nos colocando à disposição para juntar essas pessoas, né? Como você, que sentiu um chamado interno do coração e que tem a coragem, a ousadia de estar aí fazendo acontecer essa nova terra, materializando ela aqui, né? Que acho que é o mais difícil. Então, Gratidão. fala um pouquinho pra gente, Rui, assim, eu estava relendo o artigo que a gente fez com vocês há 2 anos atrás, e ali você me contava que tem uma sede em Torres Vedras, né? Já tem um espaço físico também, e, e um vídeo seu falando numa entrevista sobre me chamou muita atenção, achei muito legal, muito assim, muito especial para esse momento em que estamos vivendo do planeta, quando você falou que não é só materializar uma casa de terra ou fazer uma permacultura, mas principalmente essas ações invisíveis de que é os novos paradigmas, né, que precisam ser trabalhados para que as pessoas possam compreender essa mudança profunda de maneira de viver nova, né? Eu acho que esse deve ser um desafio também para vocês, de plantar essa semente para que as pessoas possam entender a essência da sua visão, né? Então, bom, por favor, esteja à vontade, já fala um pouquinho com a gente e te escutamos. Sim, é muito interessante o momento atual em que vivemos como humanidade no planeta Terra e perceber que é um planeta finito e que as ações a nível da civilização global estão de acordo com um planeta infinito. Portanto, é um momento em que realmente é urgente uma mudança de atitude de todos nós, uma mudança de consciência e uma mudança na ligação com o planeta e como vivemos no dia a dia.
Eu tento o máximo possível procurar eficiência, sustentabilidade, tentar reduzir a minha pegada ecológica, tentar maximizar a utilização dos recursos, e vou criando ações. Criei esta organização, Live with Earth, significa viver com a Terra, porque acredito que a humanidade só será filha do planeta quando vivermos com a Terra e não vivermos da Terra, porque é a forma como vivemos ainda, através dos combustíveis fósseis e com formas de exploração massiva dos recursos. Consumimos muito mais do que aquilo que produzimos, portanto é importante haver um equilíbrio, um decrescimento também, que é um movimento global, científico, que defende o decrescimento da sociedade, principalmente do ritmo do capitalismo, e a forma como as sociedades se posicionam, principalmente estas sociedades chamadas modernas, como se posicionam e a forma como poluem, como respeitam os recursos e aquilo que se chama o capital natural, que é os recursos dos quais os humanos precisam para viver, como a água, o solo fértil e abundante, as florestas, o conhecimento, mas principalmente os recursos que a terra nos dá, os frutos, a comida. Esse é o verdadeiro valor das coisas, e não aquilo que é o capital financeiro, que neste momento está acima de todos os outros, e há que inverter a ordem das coisas e as prioridades, e dar valor mais ao capital natural, à saúde dos ecossistemas, do planeta Terra, dos rios, dos habitats, e integrando-nos de uma forma saudável, consciente, em respeito, e só assim podermos continuar esta evolução e caminhar a longo prazo, e não da forma como estamos a fazer. Começa-se a revelar perigoso e também ilusório, pelo que vemos em várias partes do planeta. Eu gostava de começar com uma música, uma canção. Eu sou músico, tenho aqui a guitarra. Para começarmos esta live, nós também atuamos na área da música. Eu sou também compositor, tenho as minhas canções e vou cantar uma em português que chama-se Vou Sonhar, para introduzirmos aqui o espírito da conversa e de novas possibilidades e de co-criar novas realidades neste planeta e nas nossas vidas. Então aqui vai. Vou pôr aqui a câmera. Espero que gostem. Quando eu queria ir navegar, quando eu queria iluminar, todos me diziam para eu ficar. Quando eu queria explorar
arriscar. Todos me diziam para deixar estar. Quando a magia existia, quando percebia o que via, todos me diziam que era fantasia. Quando me sentia estável, quando entendia o invisível, todos me diziam que era impossível. Sonhar. Graças, Ei, Rui.
É uma música nova, ainda não foi apresentada, portanto foi estreada aqui. Olha só. Você que compõe todas as suas músicas ou você canta também música de outros cantores? Eu toco também covers, músicas de outros artistas, mas tenho composto as minhas músicas e é muito mais fascinante para mim do que apenas tocar músicas de outros artistas. Que legal. Aí na letra falava sobre sonhar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como seria essa materialização desse seu projeto, porque assim, as propostas do seu projeto é tão linda, tem muita gente que já está vibrando aí, né? Sentindo esse chamado, mas parece que às vezes custa para o ser humano ainda fazer essa mudança, né? Porque é muito forte o paradigma velho, a maneira como vivemos, a maneira como usufruímos dos recursos da terra. Como você tem sentido desde esse. Olá, Louras! Rui é de Portugal, nascido no Brasil, mas está vivendo é de Portugal atualmente. E vai contar pra gente do seu projeto Live with Earth. É muito legal, a gente vai escutar um pouquinho ele agora. Assim, como seria esse desafio, né, de materializar isso, de transformar essa, porque é uma mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, é uma mudança muito profunda, né? Você tem sentido desafios desde que você desenvolveu o teu projeto, que ele arrancou bastante, principalmente depois do seu mestrado, né? Sim. Como que você sente esse desafio? Como você vai lidar com as pessoas? Você percebe a dificuldade das pessoas em acessar essas informações que você traz? Sim, completamente. Muitas vezes sinto-me à parte daquilo que é o geral ou o comum. Tenho tido muitos desafios, é sempre. A vida de empreendedorismo e empreendedorismo social traz sempre muitos desafios, muita aprendizagem, muitos erros para perceber os caminhos, que não são fáceis, porque realmente materializar passa muito por, primeiro, estar aberto para receber a informação na mente e quando temos a informação na mente, tentar perceber melhor a informação, pelo menos no meu caso, e depois passá-la para papel. Eu faço muitos mind maps, é a forma como eu organizo o pensamento e é a primeira materialização das coisas. Agora não estou a encontrar aqui nada de especial, mas isto, por exemplo, é um projeto de construção natural, um dos últimos projetos que nós fizemos, com todos os pormenores, os detalhes da construção, com a comunidade local, algumas visualizações 3D, mas eu queria encontrar mesmo mind maps, que são os mapas mentais, como isto, por exemplo, que é a forma como as coisas surgem no plano material antes de se manifestarem mais longe. Portanto, são sempre desafios, é como puzzles e ligações. Também tem alguns desenhos, isto é outra forma isto é outra linguagem, é contemplação. Mas voltando aos desafios, este é o processo que para mim funciona melhor como designer. É mesmo pôr no papel primeiro para perceber o que é necessário materializar e a complexidade dessa materialização tem que passar por este estudo sempre, pelo papel. E através do papel depois conseguir materializar estes projetos, intenções, modelos, principalmente de inovação social, que é a área que temos desenvolvido. Temos criado projetos para uma sociedade melhor. Portanto, a prioridade é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das ecocomunidades, das ecovilas,
até das famílias, que são a comunidade primária, e só depois a questão do lucro e do dinheiro ou a parte financeira. Valorizamos mais os recursos humanos, os recursos naturais e também, claro, os recursos financeiros. Eu imagino muito uma sociedade sem dinheiro ou com outras formas de trocar recursos e de viver e de crescer. Acho esta ideia do dinheiro muito ultrapassada no momento atual em que vivemos. É a fonte de quase todos os problemas e de quase todas as formas de controle da humanidade. Penso que já serviu muito bem aos propósitos de evolução, mas que hoje em dia conseguimos dar saltos, um salto quântico para outras formas de viver, porque temos basicamente tudo o que é necessário para podermos estar bem e para podermos crescer. Mas é muito complexo, o mundo é muito complexo, esta sociedade, e sim, temos tido muitos desafios. É um processo muito de autoconhecimento sempre, porque tudo aquilo que eu manifesto são partes de mim, partes daquilo que eu acredito, partes do meu percurso como ser humano, partes da minha investigação científica, que é também investigação sobre mim mesmo e aquilo que eu quero trazer ao mundo, como designer ou como pessoa. E tem-se revelado nestes caminhos de preocupação pelo bem-estar não só meu e das gerações futuras, mas também das pessoas, das comunidades, das vilas, no geral do bem comum. E tenho investigado e continuo sempre a investigar e a aprender e também a ensinar formas de estar na vida, formas de maximizar o potencial de utilização dos recursos, desde a água, a questão da agricultura biológica. Tenho focado muito no design de permacultura, que é criar culturas permanentes, portanto, desenhar sistemas que estão integrados na natureza e que replicam a linguagem da natureza e maximizam os outputs e não como, por exemplo, a forma de produzir comida para obter lucro e obter comida de forma rápida e depois acabamos por ter comida que não tem qualidade e por destruir o solo em si e a saúde das pessoas. Há outras formas de abordar tudo na vida. Permacultura é também uma filosofia, uma forma de pensar, uma forma de estar. Partiu das problemáticas da alimentação, desta questão dos químicos, dos pesticidas, de estarmos a usar máquinas poluentes e pesadas, portanto, toda uma agricultura em escala e perigosa, como vemos hoje em dia, pela quantidade de cancro e de problemas de saúde que temos hoje em dia. A permacultura partiu desta preocupação e não só, mas hoje em dia é uma forma de pensar que se abrangeu para as outras áreas, como a área social e a área económica. Permacultura significa cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha e trocas justas. São as três éticas. E a partir daí existem várias ferramentas dentro da permacultura para podermos desenhar as nossas vidas, desenhar os nossos projetos, desenhar os nossos terrenos, a nossa casa, a nossa família, qualquer tipo de projeto ou negócio pode estar dentro da linguagem da permacultura quando utilizamos esta forma de pensar e de ver o mundo e nos integramos dentro desta linguagem da natureza. Por exemplo, existem os 12 princípios de design, podem ser aplicados em qualquer projeto. Existe a flor da permacultura, que nos mostra as áreas, principalmente, em que a permacultura é aplicada, e por aí adiante. Pronto, esta é uma das minhas inspirações. São bastante. E, por exemplo, como que eu vi que recentemente vocês fizeram uma atividade e colaboraram, estavam fazendo uma ação, construindo uma biocozinha, né? Foi feita uma. Como que, em termos práticos, por exemplo, uma pessoa que se interessa, que lê seu projeto e acha interessante, como que essa pessoa, o que que essa pessoa, como que ela te acessa no sentido assim, como que cria-se a conexão? Por exemplo, hoje vocês têm um espaço fixo em Torres Vedras,
E aí vocês fazem atividades, tudo mais, e também tem pessoas que estão em outras regiões de Portugal, por exemplo, e que de repente quer conectar com você para fazer uma atividade parecida com essa que vocês fizeram recentemente, né? Qual Sim. seria um público, fala um pouco qual seria o perfil das pessoas que te procuram para fazer essa conexão, em termos práticos de realizar algo concreto, igual essa tarefa que vocês fizeram agora? Ok. Nós trabalhamos com vários públicos-alvo. Os principais são mesmo projetos, ecocomunidades, ecovilas, restaurantes, por exemplo, que plantam a sua própria comida, famílias, pessoas que têm terrenos e querem começar um ecoprojeto. Nós estamos abertos a todo o tipo de pessoas, mas este é aquilo com quem procuramos trabalhar, é mais com estes públicos. Também os jovens, nós trabalhamos com projetos europeus de juventude, porque são as gerações seguintes e são as mais próximas que podem fazer a mudança, são os jovens. São a força e a vitalidade da sociedade e o potencial do futuro. Também as crianças, mas menos, mas também é muito importante a nova educação, tudo parte da educação, portanto, descobrir para depois passar estes modelos e nunca esquecer a questão da ancestralidade e dos valores e do conhecimento que têm os idosos e as gerações que nos vão deixar algo e tentar fazer essa passagem da melhor forma para as gerações que aí vêm. Porque vivemos em tempos de muita aceleração, de um desenvolvimento muito rápido, em que as coisas mudam a cada dia de uma forma imensa, e é muito importante preservar estes saberes antigos, filtrar também, porque há muita informação nova e muitas coisas que devem ser atualizadas. Principalmente nisto que estávamos a falar da forma de produzir comida, na forma de comunicar, principalmente. É muito importante a comunicação e a forma como as pessoas comunicam entre elas, entre nós, para que a comunicação flua da forma certa e consigamos entender o outro, perceber o outro, e é um primeiro passo para aquilo que pode ser a grande transformação neste momento da humanidade, que é aprendermos a cooperar e não a competir. E é algo tão simples, mas que realmente pode elevar a vibração não só das pessoas, mas do planeta. E é esse tipo de pessoas que nós procuramos, que nós sentimos e com quais trabalhamos. Pessoas que, acima de tudo, querem colaborar, cooperar, criar entendimento, criar sinergias, como funciona também na natureza, os ecossistemas. Há sempre trocas que são benéficas e em equilíbrio. Que Portanto, legal. Sim, você também, porque na hora que, por exemplo, aparece um projeto para fazer alguma atividade, se conecta, tem que ter muita mão de obra, por exemplo, para construir algo, fazer uma casa de barro, por exemplo. São atividades que demandam do seu projeto demandam uma quantidade de pessoas e também vai criando essas redes de conexão de pessoas de várias frentes, possivelmente, né? Porque para fazer uma bioconstrução, não sei como que você. Qual que é o desafio? Geralmente se coloca um prazo para terminar essa obra, porque um desenho é uma coisa bastante complexa, não é só uma cozinha, uma casa, tem todo esse desenho da permacultura que você diz, né? O espaço, o terreno em si. Como que você faz para conectar essas pessoas, essa quantidade de gente para se involucrar e fazer acontecer? É aberto um convite e aí as pessoas se apresentam? Ou geralmente o espaço ou a família que te conecta, ela já tem essa quantidade de pessoas que estão aí querendo fazer algo? Então, há vários modelos.
Por exemplo, este último projeto foi no Ser Vivo, uma comunidade em Palmela, muito ligada à dança e a várias atividades e às artes. Portanto, é uma comunidade que já existe, e onde passam pessoas de todo o mundo, em projetos, em períodos de voluntariado. Portanto, existem trocas e há uma coordenação, há uma equipa que gera e mantém o espaço e organiza tudo. Há uma equipa de voluntários que ajuda e mantém também o espaço vivo e colabora com as suas essências. Portanto, há uma troca sempre entre as pessoas. E neste caso nós fomos chamados para construir esta cozinha comunitária, hum, num lugar que realmente necessita desta cozinha para que hajam outras dinâmicas e que possa crescer de outra forma. Portanto, neste caso específico, primeiro foi realizado uma semana de coordenação para garantir que todas as condições estavam reunidas para avançarmos com um projeto. Visto que as condições estavam garantidas, organizámos um primeiro Work Camp, que é uma forma de envolver pessoas nestes modelos, pessoas que querem aprender para a autoconstrução, portanto, pessoas que queiram desenvolver os seus próprios projetos e queiram construir as suas próprias estruturas, juntam-se a nós para aprender. Foi um formato mais livre, há sempre uma contribuição pela participação, pelo conhecimento, pela experiência e tudo o resto. E depois fizemos, e este primeiro WorkCamp foi para realizar a drenagem e a fundação seca, com materiais secos de drenagem, em super adobe, que é sacos de terra compactados. Foi principalmente a técnica utilizada e também uma base de parede de pedra e cal para garantir a resistência da base e impermeabilização da parede de terra. Depois, numa segunda fase, fizemos mesmo um curso, fizemos um Natural Building Camp. Aí já foi mais um formato mais sério, mais dedicado à aprendizagem, onde houve várias sessões teóricas e várias sessões práticas, e em que a energia começou a subir cada vez mais e mais pessoas começaram a juntar para erguermos esta cozinha em conjunto, porque realmente é assim que podemos criar, elevar o poder das pessoas, que é quando nos juntamos e realmente criamos algo em conjunto, e esse é o nosso objetivo. É juntar pessoas, coordenar as ligações e o conhecimento necessário para realizarmos, por exemplo, esta cozinha, para o bem-estar de todos e para a experiência individual sempre e o crescimento individual, mas também, principalmente, o crescimento coletivo e o crescimento dos projetos e também das nossas equipas. Nós temos já uma equipa de construção natural a funcionar, temos muitos pedidos e analisamos os pedidos e temos este framework de trabalho. Agora vamos ter mais pelo menos 2 ou 3 momentos, já estamos a planear mais 3 momentos no próximo ano para terminar esta cozinha. Irá ser mais um curso de design orgânico de interiores, portanto vamos fazer toda a parte de bancadas, estantes, tudo feito com cobre, que é argila, areia e palha, e também a utilização de madeira. Portanto vamos fazer todo o design interior e construir a parte interna da cozinha. Depois vamos ter mais um curso onde vamos fazer um sistema de fogo que chama-se um mass heater, que é o sistema mais eficiente para aquecer qualquer espaço, onde também as pessoas vão poder cozinhar e onde vão ter um banco aquecido para poderem desfrutar também um sofá, um lounge, na zona de refeições. E depois um momento final em que vamos fazer um chão de terra e os rebocos finais da construção. Portanto, organizamos sempre por etapas, diferentes tipos de aprendizagens, para pessoas que queiram vir, por exemplo, só a um momento específico e aprender especificamente esta fase da construção, ou pessoas que queiram vir todo o processo e ver crescer, ou pessoas que vão acompanhando nas redes sociais e nos vídeos que nós fazemos sempre. Temos um canal de YouTube onde as pessoas podem ver as construções a acontecer e evoluir e aprenderem só a ver. Temos também já cursos online e alguns parceiros, como a Ecodemia, e estamos também a ensinar pessoas Natural Building ou construção natural online.
Uau! Mas sim, tem sido muito divertido, muito bonito os momentos em que as pessoas se juntam, e a forma como se organizam depois os papéis das pessoas, os seus interesses. Surgem pessoas também, por exemplo, que dominam algumas áreas, como o trabalho com as madeiras, o trabalho com as artes, com o vidro, por exemplo, ou cerâmicas. Portanto, depois cada um encontra o seu papel e o seu lugar no grupo. Há sempre um trabalho de grupo muito importante em cada projeto, porque cada grupo é único e exclusivo, e tem o seu potencial, e é assim que deve ser trabalhado desde criança. As crianças perceberem que são todas diferentes e que têm todas um papel a desempenhar, uma motivação, e uma forma de dar aquilo que são ao grupo, e não colocar as crianças numa estrutura militar e de revolução industrial, que ainda é muito utilizada e muito ultrapassada. Portanto, esta Sim. questão de formatar o ser humano. E o ser humano não é formatável. Portanto, somos todos únicos e incríveis. E você, Rui, porque, por exemplo, eu escuto você falando e eu imagino assim que você tem a, não sei se é a sorte ou a graça ou a alegria de poder estar fazendo uma atividade, desenvolvendo um projeto que, quando chega essas pessoas, eu acredito que já tem aí uma conexão desde um outro lugar também, né? Porque essas pessoas já estão num nível de consciência muito parecido com o seu, muito Sim. parecido com com a sua equipe de trabalho. Já são pessoas abertas, já são pessoas que querem aprender ou que estão pelo menos dispostas a mudar o paradigma, né? E então, nesse caso, parece que aí isso também contribui bastante para que o projeto flua de maneira harmônica, né? Porque não é fácil lidar com um monte de ser humano diferente, fazendo trabalho assim. Tem aí uma magia especial pelo chamado do coração, provavelmente, né? De que as pessoas já chegam por uma sintonia bastante profunda e que por isso flui também de maneira interessante. E como você cresceu uma criança assim, solta, você também teve essa base, ou isso chegou, essa consciência te chegou um pouquinho depois? Você foi uma criança livre? Porque, por exemplo, eu me recordo que aqui no Brasil tem um encontro de comunidades alternativas que se chama ENCA, e Hum. que toda uma vez por ano se reúnem comunidades, pessoas que vivem em ecovilas para se reunir. E nesse encontro, por uma semana, é uma experiência muito parecida com isso que você está falando. Por uma semana, as pessoas vivem na natureza, com recursos da natureza, sem tecnologias e trabalhando juntas, assim, o preparo do alimento, dormem em tendas, em cabanas, né, em carpas, e, e descobrem uma realidade de vida e um relacionamento de ser humano muito diferente do convencional. Nesse caso de vocês, eu acho que é mais ou menos parecido, só que com uma tarefa específica, né? Com algumas tarefas pontuais. No caso do ENCA, é mais um desfrutar, digamos assim, né? É como se fossem umas férias do pessoal da comunidade. No seu caso, tem um trabalho específico, mas a Sim. energia eu sinto que é a mesma. Porque, por exemplo, lá no ENCA, a gente estava numa roda na hora de comer, faz a fogueira e tudo mais. E todo mundo, ninguém, não existe ninguém pede para ninguém fazer nada. Cada um faz o que sente. Existe uma liberdade, assim, incrível. E é incrível como mesmo na liberdade as coisas fluem, não acontece caos. Eu fiquei impressionada a primeira vez que eu fui, assim. Eu imaginei que ia virar uma bagunça e na hora do almoço todo mundo comeu em harmonia, todo mundo queria ajudar a limpar, a arrumar. Então, assim, essa magia linda que eu senti no Enca e que todo Enca no Brasil acontece, o Rainbow também, que é outro encontro grande, internacional, creio que você está vivendo isso com o seu projeto, né? Não é mais ou menos isso? Sim, é muito bonita essa partilha. Acredito sim que e há muitos lugares onde isto acontece, esta energia simplesmente flui,
quando as pessoas estão alinhadas com um propósito ou simplesmente com a vontade de ser, de experienciar, de aprender, de observar e em humildade partilhar com os outros. Eu vejo isto muito naquilo que são as redes de colaboração, que é muito o tema de que estamos também a falar hoje. Existem muitos festivais, eventos, gatherings, onde isto acontece. Pode ter por base um tema, como por exemplo a dança, como andanças, a sustentabilidade, um estilo de música, portanto, algo que une as pessoas com um interesse geral, ou pode ser simplesmente livre. Neste caso, por exemplo, pode ser a natureza, a história que partilhaste. Acho que há sempre algo que as pessoas amam de coração e querem sentir e viver e que depois as une numa experiência. Neste caso é a construção das estruturas físicas da forma mais sustentável possível, com recursos locais, honrando os recursos da natureza, da terra, como o barro, a palha, a areia, a madeira. Praticamente todos os materiais são não processados e locais, e também integrando as pessoas da melhor forma possível. Desde pessoas que têm experiência, pessoas que têm alguma experiência, ou pessoas que não têm experiência nenhuma, criarmos uma forma equilibrada de todos em conjunto conseguirmos sentir que estamos a contribuir para algo conjunto. E sim, eu vejo que isto é algo muito importante em qualquer rede de colaboração, em qualquer comunidade, em qualquer evento. E a liberdade, sim, é uma parte essencial de tudo isto, porque é a única forma das coisas fluírem como devem fluir, como na natureza. Nunca teve. Você nunca passou por uma situação difícil? Em algum conflito, assim? Alguma coisinha que você teve que fazer uma intervenção um pouquinho mais, assim, delicadamente e colocar uma ordem? Porque também imagino que a energia fica numa alegria, as pessoas ficam num certo êxtase, como você disse, né? A energia vai numa construção, por exemplo, entra num fluxo, as pessoas Sim. se animam e também acaba sendo elas mesmas, o que é natural e é lindo, mas aí também algumas pessoas podem, de repente, fazer algo que não está ali dentro do cronograma. Como que você é, faz nesses casos? Isso é muito importante, principalmente quando estamos a construir, porque realmente tem que ser bem feito. E como muitas pessoas ainda estão a aprender, é importante garantir que estamos atentos a todos os processos e a todas as pessoas. Envolve muito o sentido de responsabilidade comum, sendo nós os principais responsáveis, não é? As pessoas que estão a liderar o processo. Mas eu penso que parte muito da nossa forma de ser, da nossa forma de aceitar, e as pessoas sentem também que essa responsabilidade comum e muito também a nível energético ou subconsciente. Não são muito processos mentais, são processos que, pela nossa postura e pela nossa forma de agir e experiência também, estarmos atentos a esses processos e às formas certas de fazer. Porque, sim, há momentos em que as espirais podem acelerar bastante e nós termos também a força de conseguir criar um equilíbrio, portanto, entre a não liberdade e a liberdade excessiva. E então, daí o trabalho do grupo e da sintonia entre as pessoas, do bom senso, do bem-estar, e também estarmos sempre alinhados. Nós fazemos sempre um círculo inicial, normalmente por volta das 10 da manhã, e sempre um círculo final todos os dias por volta das 6, depende do horário, depende da estação do ano. Mas há sempre um momento de abertura e um momento de fecho, entre outros momentos que depois, por exemplo, são aulas teóricas ou momentos de alinhamento com as pessoas, onde tentamos que as pessoas estejam todas em sintonia para que as tarefas sejam bem feitas.
e se alguém não está em sintonia, vai aprender com o outro, porque a maioria do grupo irá perceber e depois as próprias pessoas fazendo e aprendendo conseguem ensinar as outras pessoas e nós sempre a supervisionar todo o processo. Mas parte muito da confiança e da responsabilidade. Se surgirem coisas diferentes, é muito raro mesmo. Eu posso contar pelos dedos de uma mão, e já fizemos muitos projetos, pessoas que não se enquadravam tão bem com o momento, ou com o grupo, ou com o espírito. É muito, muito raro isso acontecer. Normalmente todas as pessoas estão de acordo e em sintonia com o trabalho que está a ser feito e com o grupo e com a energia do grupo. É muito raro mesmo Que aparecer bom. alguém que destabiliza ou que tem espaço para destabilizar o resto. Normalmente essas pessoas se iniciam esse processo, automaticamente a pessoa por si mesmo sai e não é preciso fazer nada para que as coisas continuem e o elemento que não, por algum motivo não se consegue encaixar, naturalmente sai do ecossistema por si mesmo. Nunca foi preciso fazer nada diferente, apenas continuar e garantir que esse fluxo acontece e que o alinhamento também acontece. Que legal, Rui. Isso mostra também o que eu tenho percebido nos projetos, algumas pessoas que têm projetos aí na Redfax, a gente às vezes conversa e a gente percebe que as pessoas que têm um projeto e esse projeto não está, por exemplo, ela recebe uma intuição de fazer um projeto e esse projeto ela não está conseguindo fazer com que esse projeto flua de maneira integral como ela recebeu intuitivamente, a coisa não anda. É incrível. Assim, os projetos que fluem são justamente como você está falando. Porque provavelmente você tem uma. Quando você fez esse seu projeto desde o início, foi uma inspiração tão profunda que isso já reverbera no que vai chegar para você, né? Já tem como diz, um alicerce, né? Uma fonte como você materializou um dom, um talento que já estava aí programado provavelmente nessa sua encarnação, nessa sua vida, e você dentro desse fluxo já tá automaticamente cumprindo com a sua tarefa. Então, é fluido, né? É harmônico, não tem problema. Sim. E tudo partiu da minha tese de mestrado. Pronto, toda a vida me preparou para esse momento. Há momentos-chave e transformadores. Esse foi um deles. E desde aí, a minha ascensão espiritual revelou-se muito mais forte. Primeiro porque tive um ano inteiro a ter sonhos de voos e de sonhos conscientes, de voos e de momentos de liberdade, de deslizar, mas principalmente voos e levitações. E nesse ano foi o ano em que eu criei esta visão da Eco Village Community, que foi a minha tese de mestrado, e mais tarde eu percebi que foi nesse ano, porque eu ao longo da vida já tive alguns sonhos destes, mas nunca lhe dei nenhum significado. E fui começando a perceber que afinal era uma ligação a mim mesmo e a outros espaços de tempo e também confirmações. Então, observar os sinais da vida e observar os sinais que revelam que eu estou no caminho em qual eu acredito e onde possa crescer e vibrar mais e ser mais o meu ser, chegar mais longe, crescer ou vibrar mais forte, não sei, algo assim do género. Houve muitos momentos destes de confirmação que a vida me trouxe para me motivar a continuar sempre neste caminho que é muito difícil, porque criar algo na sociedade traz muitos obstáculos, a questão do empreendedorismo. Apesar de hoje em dia termos muitas oportunidades e nunca houve tantas oportunidades como há hoje em dia com a internet, com as ferramentas, com a tecnologia, com o conhecimento que existe, mas não é nada fácil, é preciso muito sacrifício, muita entrega
e para isso acontecer foi preciso alguns fenómenos na minha vida me mostrarem esse caminho e eu estar atento a eles e atento também a mim mesmo sempre, no dia a dia, à minha questão interna, à minha parte interna, para depois poder expressar a parte externa. Alguns momentos foram, eu não me esqueço, um dia vou escrever um livro só com estes momentos e o desenrolar deles na minha vida e o que é que eles me trouxeram e para onde é que me levaram. Um dos momentos foi quando recebi nas mãos 3 livros do Pedro Elias, que são os livros que falam de. Portanto, é uma trilogia, e eu, na altura, fiquei fã da escrita, da mensagem e como é que esta mensagem reverberava exatamente com aquilo que eu estava a criar, principalmente no terceiro livro. Eu agora não me lembro dos livros, do nome dos livros, acho que é Memórias de um Despertar, Janelas entre Mundos, e depois o terceiro, que é a Revolução de Portugal que mudou o mundo. Não me lembro do título do terceiro, mas principalmente no terceiro há uma descrição daquilo que eu estava a realizar e eu nunca conheci o Pedro, nem nunca houve nenhuma comunicação entre nós. Estes livros chegaram às minhas mãos por outras pessoas que me deram, porque são pessoas que estão ao serviço, e então existe toda uma informação e todo um subconsciente coletivo de possibilidades e que nós, como seres humanos, materializamos no planeta. Nós somos como antenas que conseguem canalizar essa informação, não só para nós mesmos, mas para o todo. E nesse momento também foi uma grande confirmação de todo o paradigma em qual eu acredito e em qual eu me conectei, e neste momento que materializo de diferentes formas. Mas é curioso que até a própria descrição das formas das casas e das ecoaldeias é exatamente aquilo que foi criado no meu mestrado. Portanto, existe uma evolução que acontece, existe um caminho que está a acontecer e nós, seres humanos, temos o potencial de o manifestar, ultrapassando as barreiras todas que possam existir, e muitas delas impostas por este sistema que existe. E sim, sempre fui uma criança feliz, tive essa sorte de ser alegre, feliz, livre. Sempre tive a liberdade para ser quem sou, não me posso queixar de nada, e acho que isso também foi um grande incentivo para eu poder descobrir mais sobre aquilo que eu gosto de fazer, as artes, a música, e também foi parte do meu caminho e muitos outros momentos que me trouxeram essas mensagens divinas ou mensagens de mim mesmo, espelhos. Carl Jung fala em sincronicidade e todos estes fenómenos que já existem no conhecimento humano e que nós só temos que estar alinhados e acreditar e fluir. Você cresceu em Portugal? Em que região de Portugal, Rui? A minha família é de perto de Cantanhede, portanto é em Coimbra. Eu cresci em Coimbra, entre Coimbra e Cantanhede, mas principalmente em Coimbra, é a minha cidade. É a cidade do conhecimento, é a capital do conhecimento. Foi a primeira capital em Portugal e tem a das universidades mais antigas da Europa, a Universidade de Coimbra. Portanto, eu Uhum. sempre estive muito ligado a esta questão do conhecimento, mesmo a nível da minha família. O meu avô foi um grande catedrático na área do direito. Alexandre Mário Pessoa Vaz é uma referência a nível do direito. E então eu sempre tive esta ligação e este legado do conhecimento e sempre fui muito interessado e curioso em várias áreas. Ô, Rui, e assim, fiquei muito feliz de escutar você falando do livro do Pedro Elias, porque a Rede Pax nasceu assim também, numa conexão com o Pedro. Foi muito legal, assim, eu também tinha o projeto da Rede Pax e quando contactei ele já tinha o projeto escrito, como se fosse tipo assim, como você, quando você lê o livro, ele já tinha o projeto de uma plataforma escrita e estava guardada numa gaveta, ele já tinha escrito há anos e esperando alguém chegar para materializar a plataforma. Olha que louco. Então, assim, você falando, eu acho muito legal, porque eu sei exatamente o que é isso, essa sintonia, né?
de um consciente coletivo que está aí plasmado e que alguém captou, escreveu um livro, colocou no papel e a gente conseguiu, assim como muitos estão aí trabalhando internamente, e aí chega um ponto que a gente acessa, né, essa informação. Então, assim, muito contente de você citar o Pedro, porque ele é a alma dessa plataforma também. E eu estou aqui na parte externa fazendo o conteúdo, mas ela existe graças a pessoa dele que está manipulando a plataforma de maneira da parte técnica. E tomara que um dia vocês se conheçam, porque é uma pessoa muito legal. Eu tive o prazer de conhecê-lo e a gente está sempre se falando e ele ficou muito feliz que íamos fazer a live com você hoje. Ele acompanha seu trabalho assim à distância e, e tem muito a ver essa trilogia quando que fala, né, da questão de que vai chegar um momento de não ter mais dinheiro. É um livro meio futurista, né? A gente imagina um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje. E com certeza você está fazendo essa ponte, né? Materializando essa possibilidade de, quem sabe, também trabalhar aí com os. Já deve ter também, né, muita conexão com o Brasil também. Você deve ter conexão com o Sim. Brasil. Sim, um pouco. Eu adoro o povo brasileiro o país, tudo aquilo que o país me traz e todas as pessoas do Brasil e brasileiros na minha vida é uma paixão. Falta mesmo só conhecer e sentir o lugar. Eu sou muitas vezes que estou a ir para o Brasil ou que estou lá, mas falta mesmo lá ir. Acho que vai haver um momento especial em que isso vai acontecer. Eu acredito muito que esta ligação e estas ideias fazem parte das crenças, portanto, dos sistemas de crenças e de cada um de nós, e também da questão do coração, que é o acreditar. Conectados com o coração, conseguimos agir consoante o coração, e esta ligação da mente e do coração, qual dos dois seguir, ou onde é que está o equilíbrio entre eles. Existe sempre a parte da sobrevivência, de estarmos bem, muitas vezes mais mental, e depois existe a parte de realmente evoluirmos, cuidarmos dos outros, cuidarmos do todo, cuidarmos de nós mesmos, irmos mais além e muito, muito manifestado pelas crenças do coração. E acho que é por aí que surge muitas das novidades, da inovação e deste subconsciente coletivo que depois descobrimos que afinal não estamos sozinhos nas nossas ideias, nas nossas formas de ver as coisas e da forma como vemos o futuro, ou o presente, ou o passado, ou qualquer coisa. Há sempre alguém que pensa da mesma forma que nós e que procura um bem maior. Portanto, acho que é por aí. Quando pensamos e com o coração, ou quando acreditamos, normalmente essa energia vem de um bem maior, porque é a forma como agimos para mais do que nós mesmos, digamos assim. Não sei explicar bem, mas tentei. Foi explicado, isso aí. Acredito totalmente. Acho que é por aí mesmo. Estamos nisso, né? Estamos nisso. Rui, te agradeço muito, muito legal conhecer um pouquinho mais de você e do seu projeto. Essa live vai ficar gravada, a gente depois vai disponibilizar ela no YouTube também, para a gente poder partilhar para mais pessoas. E que você siga aí firme, queremos estar sempre acompanhando. Gratidão por estar conosco, já vamos ter então. Um abraço. Quero deixar uma mensagem final, que é a Rede Convergir. É uma plataforma de Portugal com um mapa de muitos projetos de consciência e, portanto, consegue-se ver um novo sistema no nosso país. Se verem a redeconvergir.net, é uma plataforma que pode ser transposta em outros países, é open source e podemos começar a mapear realmente as pessoas que estão a criar o novo mundo e que já o manifestam e então começar a ligar essas pessoas e a ver que realmente já existe e só tende a crescer e sermos mais
e criarmos esta nova humanidade. Que legal, graças por lembrar, Rui. Eles cadastraram na Rede Pax também a Rede Convergir. Muito bom. Graças por recordar. E seguimos em contato, Rui. Um abraço. Até mais. Obrigado. Tudo bom. Tchau. Fiquem bem. Uhum.